Alegria grande estar aqui na Casa do Caminho. E antes de iniciar, dar uma historinha a vocês. Eu morava na cidade de João Pessoa, na Paraíba, onde terminei o curso de enfermagem. E lá, um dia, descendo a ladeira em busca do comércio, me deparei com a Casa das Vovozinhas, que era uma instituição espírita, no ano de 81. De lá para cá, vim morar em Pau dos Ferros e iniciei a minha militância espírita na Casa do Caminho, em Sousa, na Paraíba. Então, durante muito tempo, frequentava assiduamente a Casa do Caminho, em Sousa. Depois, há 25 anos, que nós trabalhamos na casa, no Grupo Espírita Renascer, em Pau dos Ferros. E sempre essa casa teve uma afinidade muito grande conosco, pelo nome, mas também pelas afinidades das pessoas que aqui estão. Portanto, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O tema, quando eu recebi o convite de Couto para conversar com vocês, acerca da finalidade da vida. Porque, em virtude de todos esses questionamentos hoje que estão aí na mídia, é uma preocupação, em tanto, que a gente possa debater mais sobre o que estamos fazendo aqui e qual a importância de estarmos aqui. Tem um tema, tem uma definição de vida muito simples no Aurélio, mas a vida é muito mais do que uma definição num dicionário. Ela é o encontro dos gametas, ela começa naquele encontro dos gametas, masculino, feminino, e dali aquela grandiosidade que acontece no útero da mulher, que é um verdadeiro santuário para a vida. E esse encontro dos gametas, ele vai proporcionar todas essas oportunidades que nós estamos aqui, nesse colorido bonito, nessa diversidade de peles brancas, negras e assim por diante. Então, essa grandeza infinita tem um nome exatamente, que é o arquiteto divino, que permitiu que todos nós pudéssemos desfrutar, aprender, cair, levantar, mas sempre com um propósito maior, que é a perfeição. E essa frase do apóstolo Paulo, para mim, quanto mais eu leio, mais eu gosto dela. E essa fotografia, ela representa exatamente o sentimento que ele diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Isso, para mim, é a definição que tudo. Por quê? Não é só o corpo. Nessa globalização, nessa mistura de amores, que ficou muito normal a questão do ficar, que numa palestra que eu assisti, eu vi a definição de Doreen Contrite, que eu nunca mais esqueci, quando ela diz que o ficar é a desconstrução do amor, porque está muito apegado à carne, mas o amor é muito mais profundo. O amor, ele completa o sentimento do ser humano, tanto feminino como masculino. As pessoas que amam, elas têm o prazer no aperto de mão. As pessoas que não estão amando, quando ela avança mais do que pretende, daqui a pouco não tem mais sentido, porque não completou a alma. O amor, ele completa a alma. Ele sente desejo, sim, na pele, na carne, que somos humanos, mas ele completa, porque está lá dentro, é um sentimento que você se acostuma com o cheiro daquela pessoa, o cheiro do seu quarto. O seu chinelo tem um canto predileto, a sua rede, a sua cama pode ser um hotel 5 estrelas, mas o seu quarto é aquele local, porque está ali o sentimento. Porque, na verdade, a casa é energia, é sentimento, não é só tijolos e cimento, não. Da mesma forma que o ser humano não é só esqueleto, carne, é sentimento. Então, é perfume, é aquela coisa que você sente no ar. Maria Dolores nos mandou essa mensagem e a gente vai trabalhar em cima dela a nossa atividade de hoje.
Ela diz assim: por que estás tão triste, alma querida? Olha as oportunidades por ti perdidas. Não deixe a areia do tempo a escoar entre as mãos. Quantas vezes nós perdemos tempo por bobagem? Vamos começar pela família. Às vezes, até uma palavra que não foi tão corretamente dita na hora certa, só basta aquilo para criar uma animosidade tão grande que termina os aconchegos de Natal, de Ano Novo, por conta de coisas pequenas. Então, a tristeza somos nós que buscamos. Porque nós estamos muito merecidamente achando que tudo tem que chegar sem esforço. Nada na vida é sem esforço. Você sobe uma ladeira, quando você termina de subir, está um pouco cansado, suado, é um esforço que você faz. Para você tomar um suco de laranja, a laranja tem que espremer. Então, nada na vida é sem esforço. Então, na hora que a tristeza bate, é necessário a gente fazer uma reflexão. Nesse mundo de depressão que a gente atende, nesse mundo que tudo faz de conta, se meu cabelo não for cacheado, não for estirado, já não é o protótipo bom para mim, para um local, como se aquilo fosse fundamental. Eu desejo uma bicicleta, compro a bicicleta. Daqui a pouco já não serve mais a bicicleta e assim por diante, porque o T vai crescendo, porque aí não se torna em algo saudável. Então, as tristezas, elas aparecem por conta de falta de um freio dos nossos desejos incontidos. Nós devemos ter desejos racionais. Claro que os sonhos são para ser sonhados, na verdade, porque ai de nós se não fosse a esperança. Mas é preciso ter, Allan Kardec nos chama para a questão da razão. Tem que orar, mas tem que ter racionalidade. E a doutrina espírita, essa maravilha, ela nos permite ter essa racionalidade. E diz mais: quantas chances de mudança que te aponta o coração. As pessoas têm medo de mudança. Como se a mudança fosse tirar aquela zona de conforto. Para explicar isso aqui, eu sempre tenho uma história de um peixinho, que é bem fácil. Tinha um lago maravilhoso, cheio de tantas comidas, de tantas coisas maravilhosas. Todo mundo muito satisfeito, porque lá tinha tudo, água maravilhosa. Nunca se pensava numa seca dessa que nós estamos. E, de repente, um peixinho, mesmo satisfeito de tudo aquilo, ele disse: o que será que tem depois desse lago? Só que para ele atravessar aquele lago, ele tinha que passar por uma brecha. E observe, sabe o que é que ele estava? Gordo. Ele disse: como é que eu vou passar? Então, vou fazer um esforço, vou emagrecer. E ele emagreceu, chamou os colegas para ir lá naquela brechinha, ver o que era que tinha do outro lado. Então, ninguém quis, porque estava muito confortável. Muita água, muita comida, igual tempos atrás daquele inverno maravilhoso, onde a água não fazia falta. Então, de repente, ele passou pelaquela brechinha, perdeu algumas escamas, mas passou. Quando chega do outro lado, o que encontra? O mar. Então ele ficou maravilhado. Ele andava, nadava e ficou encantado com as maravilhas que viu. Quando viu tudo, aí disse: agora eu vou chamar o meu povo para que possa ver tanta beleza. E voltou. Quando chegou lá, pasmem, estava igual a nossa barragem lá em Pau dos Ferros, totalmente seca. E só restava aquela pouco de lama onde eles estavam quase sobrevivendo. Então, quando ele chegou, viu a tristeza que estava, orientou que como era que tinha que passar pelaquela brecha e salvou a comunidade todinha. Então, muitas vezes, nós estamos numa condição muito boa. Então, estamos empregados, a família estava bem, mas eu estou de frente à televisão e não vou sair daqui para fazer esforço. Por quê? Porque nós estamos acostumados a amar quem está nos próximos. Primeiro é nossos filhos, depois é assim por diante, marido, filho, aí se aproxima, tio, aí depois é os primos, e aquele amor grande de pegar, a gente tem que ampliar isso, tem que ampliar na rua para que nós possamos transformar a verdadeira família, que é a família universal. Porque se você observar que nós estamos presos ainda dentro do lar, nós estamos tão apegados dentro do lar, com aquelas pessoas que nós amamos, que para amar uma pessoa com
com todos os defeitos, ainda vai demorar. Não como Jesus amou, arrastando aquelas pessoas, eram prostitutas, eram pessoas desequilibradas, e ele não queria saber, porque ele não estava preocupado. Onde já se viu a luz, quando chega no pântano, a lama seca, e nós começamos a pisar com firmeza. A bondade é assim, não ter medo da lama. Você vai para dentro dela, abre a brecha, é o sol, abre lá e vai pisando firme, não ter medo. E ele diz assim, não fique triste por qualquer coisa, querida alma, diz Maria Dolores. Tenha calma. Aí onde é que está a grande chance. Porque todos nós, fazer como Matuto, com o pavio curto, de não levar desaforo para casa, como se isso fosse bonito. Então, tantas vezes dizemos tanta bobagem, que mais na frente a gente, meu Deus, foi que eu fiz, tanta bobagem eu falei. Porque quando a conscientização chega, aí você tem vergonha, porque se tivesse gravado, como um amigo está gravando aqui, você ia ver que animalzinho você se assemelhava. Ou com leão, ou com cobra, ou com gato, porque estamos produzindo a força que está ainda nas nossas imperfeições. E na hora da raiva a gente percebe perfeitamente que animal ainda precisa ser controlado dentro de nós. Porque e só nós que vamos dar a essa verdadeira educação que precisamos. E sabe que tudo passa? Tudo passa. Não fica eternamente, não. Tudo passa. Mas nós estamos muito preocupados com o que o vizinho, com o que a vizinha, com o que fulano vai pensar de mim. Nós estamos mais preocupados com os outros do que com nós mesmos. Então, deixa eu passar aqui que deu uma batidinha. Por que a tristeza? Por que a angústia? Angústia todo mundo tem. Nos dias atuais é algo natural. Porque algo que não foi correspondido diante dos seus anseios. Mas é preciso trabalhar com as angústias. É preciso trabalhar com tudo que está ao seu redor, para que as coisas não possam se tornar uma bola de neve e estourar a qualquer momento. Por que a depressão, que é o mal do século? Ontem eu estava no hospital, pela manhã, que eu trabalho no hospital, chegou uma pessoa com suicídio lá da cidade próxima. E eu perguntei, mas ele tinha depressão? Tinha, Soraya. Mas ele era uma pessoa tão alegre, fazia tantas as pessoas rir. Eu digo, é mesmo. Chicanis também fazia. Um dia no Fantástico ele disse, que eu gostei muito, que ele fez uma caridade muito grande antes de desencarnar, e dizer que só permaneceu vivo até lá por conta dos psiquiatras, porque ele sofria depressão em alto grau. E ele era humorista. Então, a depressão não é o estado de você estar... De repente você tem vontade de rir, tem vontade de chorar, e de repente em casa chega aquele mal-estar incontrolável, e que você diz, meu Deus, eu não quero mais estar aqui. E tem vontade de morrer? Sim. Então, é preciso ajuda. É preciso ter, eu digo sempre, é interessante. A pessoa vai... Acho que voltei de novo, estou só passando... As pessoas estão totalmente preocupadas com isso, porque não pensam que alguém que esteja no estado de humor, naquele momento, pode estar em casa totalmente com vontade de morrer. Eu trabalho com isso, literalmente, porque minha mãe tem depressão desde jovem, desde que eu me entendo por gente que ela é portadora de depressão. Então, às vezes eu chegava em casa e ela dizia, minha filha, minha vida é tão boa, tenho uns filhos tão maravilhosos, mas hoje eu estou com vontade de morrer. Eu digo, interessante, levava para o psiquiatra desde cedo. Por quê? As pessoas estão muito acostumadas. Tem problema cardíaco, vai ao cardiologista sem problema. Tem problema no osso, vai para a ortopedia sem problema. Tem problema de angústia, de tristeza e depressão. Não, vou para o psiquiatra porque eu não estou doido. Então, a concepção, o preconceito, ele vai em cima até disso. Porque nós precisamos de psiquiatra, de psicólogo, de pessoa da religião, porque ai de Sorinha se não fosse a casa espírita. Ai de mim se não fosse a casa espírita, porque ai como eu preciso da casa espírita. Tanto, porque quantas vezes eu cheguei lá em chão e aquela motivação da doutrina espírita nos fez subir.
Então, a doutrina espírita é essa força, essa luz que chega no momento certo e é aquela fé que você tem que abrir o seu coração com a certeza que ele vai atuar perfeitamente lá onde você precisa. Agora, sem você estar preocupado com caras e bocas. Não, você tem que ser você, com a vontade de você acertar, com a vontade de caminhar e quando você errar, dizer. Não tem problema, errei. Outro dia, eu numa reunião de desobsessão, um espírito muito amigo da Sora veio dizer que eu tinha feito isso. E eu, quando ele terminou, eu já estava assustada comigo mesma. Eu digo, meu Deus, eu fiz tudo isso. Quando terminou, a única resposta que eu tive foi dizer, meu irmão, eu sinceramente, eu não me lembro. Agora, eu quero lhe dizer que o que você relatou agora, neste momento, eu não faria mais. E quero que você me acompanhe, porque eu só posso lhe provar que mudei se você me acompanhar. Eu não sei se ele ainda está comigo, mas o convite foi feito, né? Porque eu não posso mudar. O cara chega, vem de outra vida, que você fez isso, fez aquilo e tal. Como é que você vai saber se você não tem mais memória para isso? A reencarnação, graças a Deus que apagou, dando uma oportunidade de novo para a gente recomeçar. E essa maravilha que permite a doutrina espírita. Mas possamos, se isso tivesse acontecido agora, recentemente, e aí? Vai ficar com o remorso? Vai ficar com a mágoa? A doutrina espírita é luz que permite o recomeço. Fez o aborto? Fez. Não é correto, a doutrina espírita explica. Mas tem muita criancinha aí esperando o pai. Já pensou em pelo menos ajudar em algum orfanato? Então, as oportunidades são dadas. Se no recomeço, recomeçar, é constante. Ninguém pode estar com a palmatória na mão, botando, abra a mão aí, que eu sou a palmatória do mundo. Não é assim, não. Nós erramos e a oportunidade é dada para recomeçar a todo momento. A todo momento tem uma oportunidade de recomeçar. Ele diz assim, já experimentou sair do teu pequeno mundo e observar o que se passa lá fora, porque é muito fácil, minha casa está confortável, eu tranco, fico dentro dela assistindo televisão. E tem mais, tem gente que prepara, fica nessa condição de ficar, que eu sou totalmente contra, e, de repente, porque eu não quero assumir compromisso com ninguém, porque eu quero aprontar minha casa. Apronta a casa, compra televisão, não sei o quê, todos aqueles confortos, de repente está sozinho, olhando para as paredes. A depressão chega e não tem uma companhia, porque não foi o momento certo. E eu pergunto, e tem um momento certo para amar? E tem um momento certo para a pessoa acompanhar? Não tem. Então, está sozinho por quê? Porque quer. Porque os bens materiais estão ali. A casa está totalmente perfeita. Não pode nem tirar um objeto do canto, porque tira a decoração. E vale o quê? Será que não era melhor criança bagunçando ali, aquela zoadinha, e hoje essa zoada talvez faz falta? Claro que tem gente, por opção, eu viajei domingo passado, eu adoro essa pessoa que eu viajei. E ele mora sozinho, ele gosta de morar sozinho. Ele não gosta de barulho, mas é uma opção, e ele vive feliz. Ele disse a mim que era muito feliz com os cachorros dele, com a vida dele, é natural. Mas eu mesmo não seria feliz sozinha. Também são condições, cada um com o seu mundo. Então, o que você projeta da sua felicidade é importante, mas você não pode estar ditando normas que eu vou fazer isso, não posso por isso, porque tem que arrumar a casa. Não é assim. É a questão de opção. Você vai viver sozinha por opção. Não porque vai arrumar a casa, tem que comprar um carro, tem que comprar isso, comprar aquilo. Não é os bens materiais que vai lhe dar prazer, não. Vai ser a companhia ou talvez outras situações. Há tantos que choram sem arrimo, sem um lar. Tá aí? Nós estamos acompanhando um trabalho na Casa da Criança, em Pau do Ferro, que é a primeira Casa da Criança. Há uns 7 meses atrás, encontraram um casal no Beira Rio, que é um local lá bem a esmo, e um de 4 e 2 anos. Pegadinho na mão, foi trazido pelos policiais. Mas, quando eu vi aquelas crianças, eu chorava tanto. Meu Deus, é uma mãe e um pai que fez isso. Então, é uma situação que a gente demora a acreditar que pessoas que têm a dádiva de ter filhos e solta dessa forma. Então, eles eram drogados, eles perderam a guarda da criança, a criança foi encaminhada para adoção. Recebemos mais 3 agora, recentemente, da mesma situação. Os pais drogados, a criança de 1 ano não dormia direito, porque era tanto
a agitação na égide do crack durante os 9 meses, então a criança muito agitada. 2 foram reintegrados, ainda tem um na casa esperando o tratamento, porque não deu para tratar e para transferir para outra casa, com os problemas que ela tinha, não dava. Então, já experimentou sair do seu pequeno mundo, observar o que se passa lá fora? Há tantos que choram, sem arrimo, sem um lar, sem alguém que nos ame e sem ninguém para amar. Por que pensa desprotegido? Olha, eu tenho um pavor, fazer como... Essa palavra eu nem gosto de dizer, é só de brincadeira, ódio. Isso não existe para mim, que essa palavra é até só para enfeitar. De pessoas que são, se faz as últimas das últimas. Não, por que isso comigo, cheia de dedo? Não, a doutrina espírita ela é dinâmica, ela é alegre, ela proporciona oportunidade para todos. Todas as oportunidades, nós estamos numa época que os trabalhadores de última hora vão ser muito requisitados. Nós estamos em plena transformação dos tempos. O mundo está se transformando. Nós estamos precisando. Os trabalhadores de última hora têm que estar com o cajado da boa vontade. Tendo esse cajado da boa vontade, não importa qual religião que pratica, mas ele vai ser chamado a servir. Chamar para servir. E ainda tem mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, nos preparemos para assumir funções cada vez mais de destaque na sociedade, para que possamos dar exemplo, para que possamos mudar esse mundo que já é um mundo novo. E eu escutei uma palestra de Divaldo, onde ele dizia que nunca, numa época, tem tantos espíritos bons encarregados das transformações como agora. E a gente só pensa que está no fatalismo porque nós estamos ajudando na internet a ver coisas ruins, na televisão a ver coisas piores e assim por diante. Na hora que nós começarmos a fazer uma triagem daquilo que vemos, daquilo que propagamos, as coisas vão mudar. Mas vão mudar não com o presidente que é sozinho, porque aí você vai ter que ir lá para a base. A base é a sociedade civil, e a sociedade civil não pode mais ficar acomodada. Nós estamos aí numa guerra contra um mosquito. Um mosquito que está ceifando os sonhos até dos casais. Então, você olhe o que está chegando para nós. Primeiro, uma das grandes doenças que mexeu com toda a comunidade foi o quê? A AIDS. Não era questão de ser homossexuais, não. Porque héteros também estavam portadores de AIDS. Era questão da disciplina. Porque os excessos estavam tomando de conta da sociedade. Os excessos do hétero, os excessos dos homos, os excessos dos bis e assim por diante. Então, minha mãe diz uma coisa, Soraya, o excesso, até água mata. Se você começar a beber, você se afoga. Então, não é questão de ser coisas frágeis, não. É questão de excesso. Então, os excessos, o que é que está acontecendo atualmente? As doenças que estão chegando são de ordem coletivas, que a sociedade civil tem responsabilidade. Não é só o governo, não. Está aí. Cadê os quintais? Toda acomodação que está sendo feita é responsabilidade nossa também. O lixo, o que está vindo por aí, é responsabilidade nossa também. A água acabando por falta exatamente que o homem se organize mediante os reservatórios e tudo isso. Aí precisa Jesus vir novamente dizer o que é que a gente precisa fazer. É preciso Allan Kardec, eu ri tanto. Aleph é das pessoas que eu gosto mais. E ele, quando eu chegava cedo para a evangelização, um dia eu fui abrindo a porta do grupo espírita e teve um gato, bateu lá dentro. Ele disse, Soraya, será que é Allan Kardec? Eu digo, vixe. Allan Kardec vir logo a Pau dos Ferros. Nunca esqueci disso. Então, não precisa Allan Kardec vir a Mossoró nem a Pau dos Ferros para a gente saber o que ele escreveu, o que precisa modificar. Porque é necessário que nós apliquemos os ensinamentos de Jesus, que há 2000 anos está aí. Só precisava os 10 mandamentos. Só precisava a gente seguir os 10 mandamentos, que é o maior, vamos dizer assim, maior registro ético que a humanidade já teve. Vamos lá. Ele diz, levanta-te e vai ajudar a esses irmãos, pois são eles que carecem. Chico Xavier dizia uma situação
que quando ele se sentia triste, porque ele tinha tristeza também, não é só nós, não, ele também tinha tristeza, ele saía para um lugar mais desprotegido e ia ver a situação de piores do que estavam. Então, quando ele voltava, ele tinha certeza que estava no local certo e trabalhando da maneira correta. Então, nós precisamos sair do nosso lar, precisamos dar a nossa contribuição na sociedade de forma positiva, de forma que ela possa, você construir com aquilo que você está percebendo. Se não, orientam, iluminam com o grande valor de uma prece. Sim, as palavras, elas são importantes e elas servem em qualquer momento. Nós temos que fazer um trabalho muito importante, como vocês estão fazendo aqui. Admiro o trabalho, né, nas redes sociais, que está sendo feito pela Casa do Caminho. O trabalho, quanto mais divulgação, quanto mais pessoas tiverem acesso à informação da doutrina espírita, mais teremos um público ativo com relação ao que estamos vendo o número gritante de suicídio aumentando. E olhem, que não é questão só de cor, de classe social, não, e nem é questão só financeira. É um estado de espírito que modifica momentaneamente, que você fica desmotivado a viver. Então, o que é que a gente pensa da vida? Olha, impedimentos nós temos muito. Às vezes a pessoa pode botar motivo para não ir à casa espírita, você pode inventar 1001 utilidades, vamos dizer assim. Você tem um dia, 24 horas, uma semana multiplicada, 7 vezes 24. Então, você vai tirar uma horinha só, você acha que é difícil? Você vê como a nossa condição. Agora vá para uma festa, para ver se os pés doem. Passa a noite todinha em pezinha e não sinto nadinha, entendeu? Então, é questão de valores. Os valores nós precisamos, nós vamos dar. Claro, não estou falando que ninguém deve ir, não, porque deve. Eu estou falando que os valores, às vezes, deixam. Eu não vou para a casa espírita porque eu estou cansada. Agora chamo na mesma hora para ir para uma festa, para ver se não vai. Então, são situações que a gente tem que perceber e dar o devido valor. Porque nós precisamos, somos nós que determinamos, somos nós que estamos dispostos à mudança. E qual o objetivo da vida humana? O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que não é para um aperfeiçoamento? Será que não é para um melhoramento? Será que se você olhar 10 anos atrás, você não vai ter modificado? Eu, pelo menos, eu me modifiquei muito. Eu nem me reconheço. Porque algumas coisas, antigamente, eu tinha aquela resposta rápida na minha boca. Aí Jesus fez uma caridade comigo, a espiritualidade também. Quando a pessoa me agride, aí parece que tranca aqui, eu não sei responder. Fica assim, hã? Aí eu digo, depois que passa, aí eu vou pensar numa resposta inteligente, mas já tem passado. Então, isso foi a maior caridade que me fizeram, prender minha língua para que ela não pudesse sair. Porque não é bonito, não. Não é bonito, não. Depois você se arrepende, você fica apontando os dedos e fazendo tudo isso sem necessidade. Então, a doutrina espírita nos permite, nos ensina, com pessoas como Chico Xavier, que até voz quase que não se falava. E era a grandeza que estão até hoje. Então, não precisa aumentar a voz, não precisa fazer. Se aumentamos a voz, é porque ainda estamos na imperfeição, meus irmãos. E aí é que precisamos regular, e muito. Conflitos na vida, quem é que não tem? Quem é que pode dar o luxo de dizer que na vida, e Ave Maria se não tivesse, porque tem que ter. Porque eu penso assim, se um problema é grande e veio para mim, é porque a resolução vai ser maior. Então, se a resolução vai ser maior, com certeza tem um bônus e tem um ônus. Essa crise todinha no país, tem que aparecer aí uma pessoa que ele vai ter o bônus e vai ter o ônus também. Então, não é ter medo, tal, não, de jeito nenhum. Vamos encarar aqui as coisas de forma consciente. Vamos trabalhar de forma consciente para que nós possamos fazer parte efetivamente desse mundo novo, com pessoas mais satisfeitas, com qualidade de vida, com a religiosidade maior, com a frequência maior da sua casa espírita, na sua família. Esse é o objetivo maior da vida. E a ilusão, gente? Quem vive de ilusão, fica olhando para as nuvens, passar. A ilusão, ela cria tudo que você quiser. Então, é melhor você viver
bem próximo da verdade, mesmo que em algum momento isso possa sofrer. Para mim, os valores morais, eles são impagáveis. E ele começa na família. Ele se estabelece, ele começa a caminhar na escola e ele termina de se fechar nas instituições religiosas. É uma necessidade que todos nós precisamos nesse círculo. E um relacionamento saudável também. Porque a pessoa viver entre tapas e beijos, eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém merece. Claro que tem cabeça para tudo no mundo, eu respeito. Só vou contar essa, que eu adoro contar essa história. Porque cada um tem sua maneira de viver. Tem uma colega minha, na área de saúde, que o marido dela é muito, muito trabalhoso. Mas ela o amava muito, muito, muito mesmo. Aí um dia, quando eu chegava de cedo no plantão, eu ia ouvi-la. Tirava uma horinha só para ela contar. E tinha hora que eu dizia, mas mulher, tô com vontade dela dizer para deixar esse danado, não sei o quê. Mas não dizia, me aguentava. Aí um dia eu cheguei, ela estava tão alegre e tal. Aí eu disse, e aí, como vai? Tem algo para me dizer? Ela disse, tenho. Isso que foi? Disse, Soraya, hoje de 5 horas da manhã, eu estou esperando o danado, já com a roupa pronta dele. Ele estava lá, roupa pronta para ele sair para trabalhar, de 5 horas da manhã. Minha filha se levantou, eu estava lá, esperando ele lá no muro, sentada no batente. Aí minha filha chegou, levantou-se e disse, mãe, eu não acredito que você está aí, já com café de pai pronto, não sei o que, não sei o que. Aí ela disse que ficou toda encabulada, olhando assim, disse, o que é que eu vou dizer a essa menina? Aí olhou, depois de tanto xincamento da filha, para que a mãe separasse do pai, aí tinha um cajueiro lá de frente. E esse cajueiro era torto. E ela pegou uma estaca boa, um tempo atrás, botou, e o cajueiro pegou, se firmou e saiu. Ela disse, minha filha, deixa eu ser a estaca que foi para esse cajueiro, eu tenho que ser a estaca do seu pai. Ela disse que não tinha mais o que dizer. Então, a filha dela disse, a senhora vai o resto da vida ser estaca dele. E ela era feliz sendo estaca. E nós não temos nada a ver com isso. Ela era feliz daquela forma. Ninguém pode determinar relacionamento, é isso, aquilo. Ninguém tem a receitinha lá, não. Cada um constrói o seu mundo e é feliz da sua maneira. Nós devemos respeitar, aceitar. Nunca mais deu problema. A filha não falou mais, ela vive feliz sendo estaca do marido, sem problema. Então, os hábitos, agora é preciso a gente não pegar os hábitos irregulares e trazer e se fazer as vítimas da vida, porque a doutrina espírita não quer isso. A doutrina espírita é alegria. Ela quer que você entre no processo de alegria para modificar o seu estado de espírito. Tem pessoas que você se encontra e você, eu já encontrei fulano, estou tão bem. Tem outras que você diz, Ave Maria. Você chegava em casa, até o doce ia desandar, não é verdade? Não tem isso? Então, tem situações, porque é de energia, de você encontrar e você ir produzindo. Então, todos nós temos frustrações e todos nós temos as nossas dependências, sim. Não é anormal isso, não. Se estamos aqui na Terra, pode ter certeza que perfeito nós não somos. Não tem uma auréola aqui na cabeça da Sora para dizer que ela é santa. Não tem. Não existe isso. O fato de estar falando aqui com vocês não sou nenhuma pessoa diferente, não sou. Então, de momento, eu preciso, eu caio, eu levanto, eu brigo, eu faço do mesmo jeito. Agora, tem uma coisa que a doutrina espírita, para mim, é minha luz. É a minha vida. É aquilo que eu mais acredito de verdade, verdadeiramente. A casa espírita que eu frequento há 25 anos é o local que me dá mais prazer na minha vida. Então, isso é a certeza que eu tenho. Agora, erros eu tenho um monte, depois eu conto. Então, a felicidade real é nós que fazemos. A felicidade de vir aqui, a felicidade de encontrar em pequenas situações, dá prazer. Às vezes, trabalho muito, mas quando chego em casa eu tenho vontade de fazer o café, de estar na mesa, me sentir dona de casa, porque toda mulher tem as suas atividades domésticas. Ela gosta de se sentir assim. Vez por outra, eu tenho essa necessidade de arrumar minha casa, mesmo que eu tenha outras responsabilidades, eu sinto prazer de fazer o café, e quando ele cheira dentro da casa, eu sento satisfeito na mesa para tomar. É um prazer tão simples, coisas tão banais que talvez para outra pessoa não tenha importância, e para mim tem sim. Então, essa valorização, ela começa com você.
ela começa com você, com coisas simples. Outras podem querer ir para Londres e viver um mundo lá, respeito, mas tem outras que podem viver na cidade pauferrense e ser feliz. Então, o encontro com Deus. O encontro com Deus é tudo que a gente precisa. Essa alegria permanente, mesmo nas situações muito dantescas, porque todos nós passamos. Todos nós passamos. Se não passássemos, não estaríamos mais aqui. Então, todos nós passamos dificuldade. Mas esse convite para a gente estar em paz é uma necessidade permanente que a doutrina espírita nos convida. Mas o principal é dar liberdade, porque liberdade com responsabilidade é o caminho certo para que a gente possa seguir. Entretanto, analisar as orientações de Jesus para o despertar é que é importante. Ele começa a trazer todo esse cabedal de informações e o rabino querido, ele nos estimula o tempo todo a essas mudanças. Então, o que a gente precisa fazer? Esse autodescobrimento, que é se conhecer, conhece a si mesma, tem que ter conhecimento. É inadiável esse despertar interior, é inadiável, ninguém pode deixar de fazer. E o esforço para equilibrar-se? Necessário. Ninguém tem o direito, ninguém lava a panela quente. A panela tem que esfriar para depois efetuar a limpeza e a higiene. Ninguém limpa fogão quando ele terminou de passar o almoço. Tem que esperar e assim depois que a gente tira tudo direitinho, lava. A nossa mente também é assim. A cabeça quente não se resolve nada, até porque não dá nem para a espiritualidade atuar para dar sugestões. E disciplinar a vontade. A vontade é algo parecido com um animal brabo, que é preciso você, vez por outra, você diz, você não vai não, você está aqui e quem controla você sou eu mesmo. Porque se deixar a sua vontade, ela vai lhe deixar de maneiras inadequadas. Ninguém pode comer até estourar. Ninguém pode ficar sem comer porque cai. Então tem que ter o equilíbrio para que a vida possa dar continuidade. Pensamento bem direcionado é importantíssimo. Ninguém foge à própria consciência. Isso eu tenho certeza. Ninguém pode fugir à consciência. A doutrina espírita não precisa ninguém dizer que você errou. Pode ter certeza, daqui a pouco você reconhece. Diz, meu Deus, eu fiz isso. Então, são situações que você precisa rapidinho corrigir e corrige. Então, vida faz parte. Ela tem que ir erros e acerto. Eu não tenho compromisso com erro. Errei, é bem fácil de dizer. Errei, me desculpe, não faço mais. Se errei de novo, mulher, será que a senhora continua meia durinha para aprender? Mas vai aprender, vamos de novo, e assim por diante. A terapia da boa leitura é o primeiro começo. Para as pessoas que têm problema de angústia, tristeza, depressão. A boa leitura. Se o guarda-roupa está todo arrumado de noite, está sem sono, desarruma todinha, joga a roupa no chão e vai arrumar. Não fica deitado pensando bobagem e assistindo televisão com aquelas coisas bobas que aparecem. Arruma a gaveta, faz um planejamento noturno, mas de coisas úteis, bota música, ambiente, clássicas, faz chá de tudo que esse chá camomila e assim por diante, todo tipo de chás, e depois você vai criar uma rotina até se libertar com a terapia do passe e o tratamento espiritual vai ter muito resultado. Não deu, procura um médico que ele tem todos os ansiolíticos necessários para que você possa repousar na paz, porque a noite ficou exatamente para o repouso do corpo e não ter vergonha disso não. Lá tem que ter segurança emocional, porque na hora quando você está desestruturado em qualquer canto, seu pai e sua mãe podem ter muitos defeitos, mas é lá que você encontra a segurança emocional. A primeira canto que você corre quando você está numa dúvida ou quando você é atacado de alguma forma é na sua casa. Ela pode ser uma choupana, mas é uma casa. Essas crianças que chegaram na casa da criança muito maltratadas. Muito maltratada, mas era gritando pela mãe. Minha mãe, eu quero minha mãe. Porque eles, mesmo maltratados, mas era o habitat dele. Então, por isso que Jesus mandou vir as minhas criancinhas, porque elas perdoam constantemente, elas não vê nada com defeito. Nós é que criamos os monstros dentro de nós. Então, plantar a semente de otimismo.
É isso que precisamos, diariamente. É você se motivar com pequenas coisas. Não espere ficar fazendo grandes feitos, não. Começa com coisas simples, mas você se programa. Está chegando o Natal, não começa com choradeira, não. Pode até chorar de emoção, porque aquele sino, aquelas coisas deixam a gente emotiva. É igual ao casamento, que não tem que não chore. Agora, se planeja, já fez o planejamento, entra um ano novo com todos os projetos, com tudo que você tem vontade de fazer, de coisas boas. Se não deu para fazer esse ano, não tem problema não, passa para o ano que vem. Tem tempo, viu? Tem tempo para se fazer. Não fica com remorso do que não fez. Ai, vou chorar porque não deu certo. Não, doutrina espírita não quer isso. Quer o otimismo. E nós vamos fazer a diferença. Viver é construir-se interiormente, é construindo todo dia, um pouquinho, com os ensinamentos de todos, de Jesus, de Chico Xavier, de todos os outros que povoam esse tempo todo e que nos promove essa confiança, né? Pensamento é força, pensamento é vivo, pensamento, se você pensar, você está fixando, quando você está aqui pensando, aquilo está sendo plasmado no plano espiritual. Então é preciso ter força no pensamento. E é aquele animalzinho brabo que eu te falei, lembra? Todos nós, de vez em quando, precisa danado, você não pode sair daqui não, porque eu quero você aqui bem perto. A harmonia do universo é importante. A saúde é o estado ideal que nós precisamos estar para viver uma vida plena. Enquanto você reclama da vida, tem gente lutando por uma. Quantas pessoas portadoras de câncer, bem cedo, furadinhas, machucadas, família inteira, verdadeiro calvário. Já pensou? Todo mundo aqui, se está aqui, todo mundo está parcialmente em bom estado de saúde, se deslocou. Então, começa daí. Né? Eu não posso afirmar totalmente, porque se estamos aqui, mas parcialmente estamos com saúde. Mas tem muitos que não estão. Os leitos hospitalares são terríveis, muitas dores. E são dores, muitas vezes, até que a medicação não passa. Porque você vai e o estado, aquela iminência da morte paira nas enfermarias. E o medo é um monstro que apavora mesmo a qualquer um. A vida é uma bênção, está cheio de oportunidades. Somos nós que muitas vezes não sabemos enxergar. E desperdiçamos momentos preciosos que Deus nos concede, ficando parado e vendo a vida passar. Ai, isso não pode acontecer. Não pode. Não pode. Tem que ter um rumo. Tem que ter uma coisa a seguir. E, na verdade, qual a finalidade da vida? A finalidade da vida é a perfeição. E esse aperfeiçoamento, ele depende de nós. E nós que vamos aperfeiçoar. Nós é que precisamos. Lembra que eu falei que depois de uma briga, se tiver gravado, você vai ver o animalzinho que está dentro de você. Aí você diz, meu Deus, eu fico, depois que passou, se você ver a filmagem, você vai ficar com vergonha. Nós ficamos com vergonha de nós mesmos, porque estamos numa agressividade ainda muito grande. Aí é que precisa o aperfeiçoamento. Joana de Ângeles diz que a coincidência, a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Eu acredito nisso. Essa é uma oportunidade. E vamos proporcionar isso, vamos abrir os nossos corações e mentes e pensamentos e acreditar que as coisas podem acontecer verdadeiramente. Sem um passo inicial, ninguém vence a distância. Claro, vai ficar parado? Um carro parado na Avenida Paulista, daqui a pouco vai ser depredado, ou então vai causar um acidente. Nada parado serve. O Espírito Emmanuel, ele diz assim, caminha nem que seja 1 milímetro por dia. Todo mundo conhece essa frase, mas caminha. Ninguém pode parar. Tem que continuar. A vida segue. Quando amas, a tua vida adquire sentido e significado especial.
porque se enriquece de bênção. É verdade, o amor preenche. O amor é essência divina, porque procede de Deus, vitaliza o universo, sustentando a vida em todos os teus aspectos. Também acho linda essa frase. E obrigada, pessoal, que foi um prazer muito grande. Mas antes, nós vamos ouvir uma música que eu adoro, porque a doutrina espírita é alegria e nós somos alegres. Vamos lá. Vamos procurar aqui. É de Padre Marcelo, mas não tem problema, né, gente? Vamos lá, aqui você. Dei 2 cliques na tela. Tá vendo? Aumenta mais um pouco. Eu acho linda essa música. Vamos lá, gente, olhem. Somos ninguém. Não pode ser assim, não pode. Olhe, olha a tristeza. Não, não, não. Não pode sozinho, não pode. Não pode deixar assim. Olha o sol, olha, agora vai. Olha a grandeza do universo. Vamos lá. Pensa à frente. Olha, já começou o amor e o amor. Vamos lá, gente. Preciso, mas não sabe não essa música. Leitura. Olha a alegria, assim, ó, tem que abrir. Olha, a noite traz alegria, gente. Olha. Vamos lá. Olha o abraço, é lá no fundo. Olha a alegria da finalidade da vida. A vida chegando. Não precisa ser nossos filhos, mas é vida. Olha aí que coisa mais linda. Sim. Olha a estrada para seguir. Precisamos. Sim, a esperança sim. Olha a liberdade, olha a liberdade. Sim, é só voando nela, nos pensamentos. E eterno. Irmãos, vamos em o céu do sexto. E quando esses amores são olha as expressões. Eles estão em toda parte. Nós não estamos só.